galerinha, bem-vindos de volta. Vamos retornar ao nosso assunto. A gente vai continuar falando de bens, né? Nas nossas próximas aulas todas nós falaremos de bens. Mas antes de voltar ao assunto, eu tenho que adverti-los que a aula está sendo gravada, então, se assim quiserem, assim optarem, mantenha a webcam desligada e qualquer dúvida, por gentileza, acione o seu microfone e pode me perguntar, me interromper, sem problemas, tá bom? Antes de começar, eu estou usando 2 telas do computador aqui, até para facilitar a minha exposição, ao invés de como eu corrigi, porque eu tinha algumas coisas no slide anterior, eu já corrigi, então para a gente poder conversar. Todo mundo está vendo a tela com o slide está em bens considerados em si mesmos? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá. A gente está no slide 9, nós vamos falar até o 17, né? Na verdade, até o 16, porque o 17 já é até a próxima aula. Então, e aí a hora que eu finalizar aqui, a gente dirime qualquer dúvida e encerra por hoje, tá bom? Então, mas vamos lá. Mas antes de dar continuidade de onde efetivamente a gente parou, eu preciso fazer uma ressalva, né? Porque havia erros em relação ao slide aqui sobre imóveis, tá? Então, só retomando, é o slide 9, e ele falava que os imóveis eram que podiam ser removidos. Na verdade, não, tá? Então, imóveis, eu já fiz a correção aqui e até acrescentei os artigos enquanto a gente estava na pausa do nosso intervalo, para não ficar nenhuma dúvida em relação aqui, tá? Então, esse slide aqui é em relação aos bens imóveis, ou seja, aqueles que não podem ser removidos de um lugar para o outro sem destruição. Então, você não pode tirar sua casa de onde ela está, a não ser que seja a tiny house lá, que você pode colocar no seu carro. Mas, em regra, você não tira a sua casa, né, do chão e carrega ela para onde você quiser, sem que seja causada destruição, tá? Ou ainda, há aqueles bens que, em que pesem, podem ser movidos, mas pelos efeitos legais, eles são efetivamente considerados como imóveis, tá? Quando se fala de bens imóveis, está lá no artigo 79 e 80 do Código Civil. Então, em relação à sua natureza, tá? Então, em relação à sua natureza, artigo 79, a primeira parte do artigo vai dizer que é tudo aquilo que adere ao solo naturalmente. Então, aderir-se ao solo, por si só, torna-se imóvel. Então, a árvore, uma vez que aderiu-se suas raízes ao solo, você não tem como mover a árvore se você não a destruir, né? Se causar, pelo menos, ainda que você possa amenizar essa destruição, mas ela ainda vai causar algum tipo de perda, né? Então, tudo aquilo que se adere ao solo naturalmente é o que a gente tem como bens imóveis e que você não tem como tirar sem uma perda, sem uma destruição, ainda que seja pequena. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo as árvores e os frutos pendentes. O que são os frutos pendentes? É aquilo que vai dar fruto, aquilo que ainda vem, pode vir, né? Eu dei o exemplo antes do intervalo, em relação à manga, né? Você tem uma mangueira no fundo da sua casa, além da mangueira, os frutos que vão vir dessa mangueira é o que a gente chama de frutos pendentes. Por acessão intelectual, né? Então, aqui são os bens móveis, que vai se aderir a um bem imóvel. Então, o exemplo do quadro, o exemplo da casa, lá da tiny house, que você pode carregar ela para onde você quiser, mas a partir do momento que você a fixou no solo, né, e você por um período ali, ainda que seja curto e tal, por aquele período transforma-se em bem imóvel, tá?
E por que que é por acessão intelectual? Porque pode voltar a ser móvel. Você tirou o quadro da parede, aquele quadro passa a ser um bem móvel, né? Então, pertences, aquilo que te pertence, que é seu, né? Joias, trata-se de pertence. Decoração, tudo que está relacionado à decoração, também trata-se de um bem móvel, mas por imobilização, por vontade do seu dono, torna-se imóvel, tá? A seção artificial ou industrial é o que resulta do trabalho do homem e que vai ser permanentemente incorporado ao solo. Então, exemplo, as construções e as plantações. Que vai ser por vontade humana, né? Não se faz sozinho. Em relação à disposição legal, são aqueles determinados pela lei, né? Então, direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, as ações que vai estar relacionada aos direitos reais, de uso, de gozo, de oportunidade de dar, de vender, né? E os direitos à sucessão aberta, ou seja, abriu-se a sucessão, aquele bem pode, foi o que eu expliquei antes do intervalo, né? Na sucessão aberta, você tem a expectativa de recebimento daquele bem, você vai dispor daquele bem, pode até dispor, mas com ressalva, que foi o que eu chamei de evicção. Você adquire um bem, mas você sabe que ele está sob efeito de um processo judicial, que pode dar continuidade ou não, né? E aí, isso aqui, porque a gente estava errado no meu slide, então eu corrigi, por isso que eu estou retomando, tá? E aí, na sequência, os bens considerados em si mesmo, e aí sim, os bens móveis, este sim pode mover, o movimento pode ocorrer sem qualquer alteração substancial ou destinação econômico-social, né? O fato de mover-se não vai alterar o seu valor econômico. Então, diante por natureza, eles podem ser propriamente ditos, que eles vão se mover mais por força alheia, né? Então, o quadro, né, é um bem móvel, mas move-se por força alheia. Você que vai tirar o quadro de um lugar ou de outro, né? Quadro, cadeira, livro, o seu celular, seu notebook, isso você que vai locomover. Ou os semoventes, que são que movem por força própria, né? No caso, principalmente dos animais em geral. Qualquer tipo de animal, eles vão se mover por força própria. Por antecipação, né? Os bens que inicialmente são imóveis, né? Mas é mobilizado pela intervenção humana. Então, eles, em que pese, inicialmente eles são imóveis, eles não podem se mover. Por intervenção humana, ele passa a se mover. Então, o fruto lá na mangueira, né? Hoje estou falando de manga, gente. Os frutos que estão lá na mangueira, eles são móveis? Não, eles são imóveis, né? Tá lá, só vai tornar-se móvel a partir do momento que você vai lá e extrai, né? Retira, colhe do pé, né? Eu falei de manga, mas pode ser uva, pode ser morango, qualquer um dos frutos, né? Tomate é fruto, né? Pedra, né? Enquanto não se extrai as pedras, elas são imóveis, né? Então, você foi lá e extraiu as pedras, passa a ser móvel, né? Então, tudo aquilo que você extrai, né? Ela vai poder passa a ser móvel, mas inicialmente o bem era imóvel. Em relação à disposição legal, são aqueles determinados para a lei, está lá no artigo 83 do Código Civil. Ele vai dizer que são energia que tem um valor econômico, né? Os direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes, então aquilo que você pode, seu uso, gozo, a sua disposição em relação a esse bem, né? Trata-se dos seus direitos reais sobre esse bem e as ações correspondentes, que aí vai ser de acordo com o que você vai dispor desse bem, né? E de outra feita também os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações em relação a isso, seus direitos pessoais, né, em relação a esses bens móveis. E aí, foi aqui que a gente parou, né, antes do intervalo, em relação aos bens fungíveis e fungíveis.
Quando se trata de bens infungíveis, é que os bens não podem ser substituídos por outro, de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Eu não posso substituir, né? Eles são personalizados, individualizados. Então, você tem isso com imóveis, né? Imóvel é bem infungível, você não pode substituir por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Carro, tem como eu substituir aquele ali específico? Não. Você pode substituir peças, partes desse carro. Mas efetivamente aquele carro, naquela estrutura, daquele jeito, não. Obra de arte, né? Você tem um quadro do Picasso, um quadro de... sei lá, Kevin, até perdi os nomes. É específico, né? É individualizado, né? Você tem um bem, ainda que seja móvel, mas a partir do momento que ele é personalizado e individualizado, você não tem como substituir. Em relação aos fungíveis, é o que você pode substituir por outro do mesmo gênero, qualidade ou quantidade, né? Então, dinheiro, né? Não importa. Pode ser a nota nova, velha, é dinheiro igual, né? Saca de café, saca de soja, boi. Você pode substituir boi? Aí a gente tem duas situações aqui, né? Se for um touro, de uma forma específica, né? Um procriador, ganhador de N prêmios, ele vai se tornar infungível. Tá? Agora, se a gente estiver falando de um rebanho de PO de Nelore, né? Você pode substituir por outro rebanho de Nelore PO? Pode, né? Agora, a partir do momento que eu tenho uma individualização específica em relação a esse rebanho, aí sim eu vou transformá-lo ele em infungível. Mas por quê? Eu estou personalizado, eu estou individualizado, tá? Professora, o veículo também ele não pode ser substituído por outro igual? Então, se ele for individualizado, personalizado, aí eu não posso substituir. Tá. Entendeu? Então, se a gente estiver falando, vamos supor assim, se a gente estiver falando de um Camaro amarelo com as faixas preta, né, roda de não sei o que e tal, a individualização do bem, um carro de colecionador, né? Vamos falar aqui de carro que você tem, sei lá, foi realizada foi montado, vamos supor, 10 carros, tão somente em relação daquele carro, em função... Quando isso está individualizado, ele torna-se infungível, você não tem como substituir. Mas agora, se eu pensar, professora, mas é um Gol 2020 branco, né? De, sei lá, completo. Vamos pensar assim. Trata-se se eu tiver um outro Gol branco também completo, eu posso estar falando de... Aí eu posso, se ele não tiver essa individualização, se você não o personalizou, ele pode ser fungível sim, tá? Se eu não tiver essa especificidade, né? O que você vai ter aqui efetivamente em relação a bens infungíveis e fungíveis? É o fato de ser personalizado e individualizado. Alguns doutrinadores vão falar que a partir do momento que você emplacou o carro, você o individualizou e aí dessa forma ele já se tornou infungível. Outros não, outros vão dizer que essa personalização e individualização depende do seu proprietário. Então, se você criou algo no carro para se tornar infungível, né, que não tem como substituir-se por outro, né, uma joia, né, que você ganhou lá, que é arrimo de família.
Por mais que tenha joias que valham economicamente mais do que aquela joia, essa que é a arrimo de família, ela vai ser infungível. Ela já não vai poder ser substituída por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade, né? Porque é um bem personalizado. Tá? Qual a percepção em ser infungível e fungível aqui vai muito do caso concreto, da situação que se moldar. Então, se eu tiver essa questão efetiva da individualização, infungível. E se não assim não for, como fungível, tá? Ok até aqui? Ok. Mesma coisa é o dinheiro, né? De colecionador, aí ele mudaria para infungível. Sim. Se você pegar notas antigas, né, de colecionador, ele vai ser infungível, porque você não vai ter como trocar. E assim vai. Mas depende muito, efetivamente depende muito do caso concreto, tá? Inconsumíveis e consumíveis. Inconsumíveis é aquilo que você pode retirar sem destruição da sua substância. Ou que você possa usar sem efetivamente destruir sua substância. Então, suas roupas, eles são inconsumíveis. Ah, professora, vai ter desgaste. Tudo bem, vai ter desgaste, mas elas não vão se desfazer, não vão perder, não vai ter uma destruição imediata do bem só pelo seu uso, tá? O carro, o carro, na verdade, ele foi feito para usar, né? Ir e vir. Ele também tem diminuição, redução de valor e tal, sim, mas o fato de você usar reiteradamente, ele não vai ter a destruição da sua substância. Ele vai diminuir de valor, vai perecer em algumas situações, ok, mas ele não vai perder efetivamente, né? Não vai perder efetivamente não vai ser destruído tão somente pelo fato do uso deste carro. E os bens consumíveis, né, em relação aos bens consumíveis, são os bens que pode importar nessa destruição imediata, né, que a gente vai chamar de consumíveis de fato, né, ou são considerados destinados à alienação, que são os consumíveis de direito. Né? Aqui, bens consumíveis de fato. Né? Você, ali de imediato, você já se utiliza dele. Então, exemplos. Quando você colhe, né, os frutos de uma mangueira, né? Ou vão pegar laranja, né? Aquela propriedade fez a colheita de laranja e transformou essas laranjas em suco, tá? Uma empresa, ela tem uma lavoura de laranja, foi lá, colheu essas laranjas e transformou em suco. Ou seja, eu tive uma destruição imediata da própria substância. O que era laranja virou apenas suco dessa laranja. É o que a gente vai chamar de consumível de fato. Tá? E quando eu tenho considerado destinado à alienação, quando eu falo de alienação, é porque eu vou destinar seja a venda, aluguel, tá? Trata-se de direitos diante desses bens, tá? Quando se fala, você tem, deixa eu ver aqui um exemplo. Você tem uma locadora de carro, né? Esses bens, os carros lá que você coloca em locação, eles são consumíveis de direito, tá? Eles não vão perder, aqui ó, não se fala de importar destruição de imediata, não é isso, tá? Eles estão destinados à alienação. Eu vou locar esses carros. Então, eu vou ter direitos em relação a estes carros, tá? Então, inconsumíveis é que mesmo que eu tenha uso reiterado, não vai destruir sua substância. E nos consumíveis, o uso
ele vai importar nessa destruição imediata. Então, eu usei as laranjas colhidas para fazer suco, né? Eu tenho consumíveis de fato, ou considerados o que a gente vai falar, destinados à alienação. Alienação aqui no sentido de dar, vender, entregar, consumir, gozar, tá? Mas que não vai ter essa destruição imediata. Indivisíveis. Oi, pode falar. Você quer dizer, o bem consumível é a locação, né? O bem consumível é a locação. Entendi. Tá? Indivisíveis e divisíveis. Os indivisíveis, por natureza, você não pode fracionar sem alteração da sua substância. Se eu fracionar, ele vai diminuir de valor ou prejuízo ou vai deixar de existir. Um cavalo, né? Um cavalo de raça, manga larga. Ele tem um valor específico. Você tem como fracionar um cavalo? Não. Tem como fracionar um touro? Não. Tem como fracionar um carro? Não. Quer dizer assim, eu tenho como fracionar um carro? Até tenho, né? Desmanche que eu diga. Mas eu vou ter diminuição de valor e vou ter prejuízo, né? Então, os indivisíveis são aqueles que eu não posso fracionar sem alteração de sua substância, ou diminuição de valor, ou prejuízo. Sempre que isso ocorrer, eu vou dizer que é indivisível. Se eu fracionei e alterou a substância, o valor, ou mesmo eu tenho prejuízo em relação ao objeto, ao bem, trata-se de bem indivisível. Por determinação, isso por natureza, e por determinação legal. A lei vai dispor do bem, vai dispor que o bem é indivisível. Então, aqui, exemplo, eu coloquei servidão predial e hipoteca. O que é servidão predial? Servidão, por si só, é você ter o direito de uso e gozo daquele bem. Então, você tem... quando seus pais têm um apartamento e falam assim, ó, você pode morar neste apartamento, não deu o apartamento para você, o apartamento é dos seus pais, tá? Ele deu o direito de você usufruir do apartamento, tá? Usufruto, que a gente vai chamar, né? Aqui a gente também tem a servidão predial, tá? Que é você usar do bem, gozar do bem, né? Permitido por outrem. Hipoteca, o que é a hipoteca? Nada mais é do que o bem enquanto garantia. Você dá o bem em garantia a uma obrigação. Então, você compra, né? Você compra um imóvel, né? Ou melhor, você vai lá, você é produtor rural, compra insumo agrícola, né? Você faz a gente vai chamar de CPR, Cédula de Produtor Rural. O que é essa cédula de produtor rural? Você assumindo que pegou tantos R$1.000 em defensivo agrícola e você cede parte, ou a casa, ou cede da sua terra como garantia, né, desse negócio que você fez, né? E aí vai ser lá averbado na matrícula do seu imóvel uma hipoteca. Tá? O que é hipoteca? Depende da cédula de produto rural, né, professora? Sim, sim. Estou falando de forma genérica. Esse povo que trabalha com defensivo, né? E aí, mas voltando aqui, né? Eu estou falando de forma genérica, não tem alguns tipos que a gente faz de forma diferenciada, né? Você não faz, não no imóvel, mas você faz direto com os frutos da lavoura,
ou em dólar. Isso. E aí, um monte. Registro auxiliar. Então, né? Mas, enfim, voltando para o meu exemplo aqui. Foi só a título de exemplo, só para ampliar a coisa. Esse imóvel que foi... Quando a gente está falando de hipoteca aqui, nada mais é como garantia a uma obrigação que você assumiu, tá? Então, ou outra situação, você pega no banco, vai lá no banco, né? E você pega determinado valor em empréstimo, né? Não estou falando de CDC, não, bom? Um FCO pode ser. E aí você dá um bem em garantia. Essa garantia é o que a gente vai ter como hipoteca. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se você não pagar a dívida, esse seu bem, ele pode ser adjudicado, ou seja, ele pode ser aceito pelo valor da sua dívida, ou ainda pode ir à asta pública, que é a leilão, e o valor vai servir para o pagamento dessa sua dívida, tá? Então, quando se fala em hipoteca, esse bem torna-se indivisível. Eu não posso dispor deste bem, tá? Eu não posso... esse bem, ele vai ficar restrito, né? Ele vai ficar restrito. E outro ponto é quando as partes assim convencionam em relação a esse bem, né? Então, a área comum em condomínio, ela é indivisível. Você, como parte do condômino, você não pode dispor dessa parte, a área comum. Desde o hall, né? Desde o hall lá na entrada do seu apartamento, como as áreas comuns na parte de baixo do prédio, né? Seja em relação à piscina, quadra, salão de festa, né? Você não pode dispor, né? E deve seguir as regras de acordo com o que está no regimento interno do condomínio. Bom, se isso são os indivisíveis, os divisíveis são aqueles que a gente pode fracionar, que a gente pode alterar, né? Então, você fraciona, mas você não tem qualquer tipo de alteração na substância, não tem diminuição considerável do preço, de valor, prejuízo do uso a que se destinam, nada, né? Você pode dividir e não vai ter qualquer alteração. Né? Então, você pode fazer isso com uma saca de soja, você pode dividir em relação à lavoura, né? Ou seja, aquela saca de soja, sei lá, você tem 60 sacas de soja, eu posso separar ali os grãos em sacas menores? Posso. Vai ter alteração da substância? Não, né? A soja vai diminuir o valor por conta dessa divisão dos grãos também? Não, né? Então, isso eu posso separar e eu não tenho qualquer alteração desses valores ou qualquer tipo de prejuízo. Oi? Aqueles casos que as pessoas vendem apartamentos, o apartamento é um bem indivisível. Aí eles vendem cotas desse apartamento, como se fossem vários proprietários daquele apartamento com direito a uso alternado. Uhum. Nesse caso, esse imóvel ele se torna indivisível e divisível? Na verdade, o imóvel por si só, ele é indivisível. O imóvel por si só, ele é indivisível. O que está sendo divisível, né? O que eles estão dividindo, na verdade, é o direito de uso desse imóvel. Porque isso acontece igual, ó, o Rio Quente tem isso, né? O próprio resort, o Maluí aqui, também trabalha com isso. Você adquire um apartamento e aí você tem o uso de 1 semana por ano, 1 ou 2 semanas no ano deste apartamento.
E você paga, respectivamente, né, o equivalente para o uso de tão somente essas 2 semanas. O que você dividiu, o apartamento em si é dividido? Não. O que você dividiu foi o direito de uso. E aí você paga uma cota à parte, né? Então, o equivalente a tão somente essas 2 semanas de uso. Então, o que se tornou divisível aí foi o direito de uso e não o apartamento em si. É como se você tivesse um apartamento e você tivesse inúmeros sócios em relação a esse apartamento. Suponhamos que este apartamento valha 300 mil reais, né? E aí você tem 30 pessoas, né, que são coproprietárias deste apartamento. O que você vai ter em relação a isso, em relação ao valor, é que cada uma é dona de uma cota parte, mas neste caso aqui do direito do uso, não do apartamento, porque assim eu poderia dizer assim, eu tenho uma cota parte do apartamento, então a minha parte é a cozinha ou a minha parte é a sala, eu posso fazer isso? Não. Uma cota parte do valor que se paga por aquele bem. Então, o bem por si só, ele não é divisível, ele é indivisível. Você não tem como dividir esse... Até porque você não tem como dividir o apartamento sem você ter perda, né? Em relação ao valor. Oi? Nesse caso aí, nesse exemplo citado pelo colega, se enquadraria numa espécie, essa casa, esse imóvel, numa espécie de condomínio, daquela classificação de pró-indiviso, por exemplo? Sim. Sim, a gente vai falar disso mais à frente, mas assim, você teria... É que, assim, o exemplo dele foi mais específico um pouco, mas essa situação é como se você tivesse um condomínio em relação àquele bem, e o que você tem enquanto cota à parte é o uso desse bem por 2 semanas, 3 semanas no ano, de acordo com cada um do caso prático estabelecido, tá? Mas o bem por si só, ele é indivisível. Feito? Então, divisível é aquilo que eu posso fracionar e eu não vou alterar a sua substância. Outro aqui é em relação a singular e coletivo. Singular é aquilo que, embora está reunido, você considera de forma individual. Então, uma árvore, um carro, uma casa. A casa pode estar num condomínio? Pode. Mas você vai considerar casa por casa. Um carro, ele pode estar numa garagem, né? Tem vários carros reunidos, mas você vai de forma singular em cada um dos carros, né? Mesmo que a árvore esteja numa floresta, se ela tiver uma singularidade, né? Se for uma árvore nativa, rara, né? Você vai olhar ela de forma singular. E o coletivo é aquele que a gente olha no conjunto, né? Então, a floresta como um todo, Floresta da Tijuca, Parque Mãe Bonifácia, você olha o parque como um todo, você não individualiza as coisas. Professora, dentro do parque eu posso individualizar? Pode, mas quando você olha o Parque Mãe Bonifácia, você o vê como todo, né? É como se você estivesse olhando Cuiabá. Cuiabá, quando você fala Cuiabá, a gente está falando de toda a região metropolitana. Mas eu posso olhar de forma pormenorizada? Posso. Bairro Santa Rosa, bairro, seja por bairro, seja por localidade, né? Eu posso singularizar isso? Posso, tá? Mas quando eu olho Cuiabá, eu olho como um todo, né? Então, desde a entrada de todos os cantos e possibilidades aqui, a gente vê Cuiabá como um todo, certo? Acho que esse é mais tranquilo. Em relação aos singulares, em relação aos coletivos, a gente ainda tem 2 especificidades para a gente falar aqui, que é
os singulares enquanto universalidade de fato, né? Então, a gente tem um conjunto de bens que eles são singulares, ó, eles são singulares, eles são corpóreos, são homogêneos, né? São homogêneos no sentido aqui de igualdade, e estão ligados em si pela vontade humana. Então, você tem, ó, rebanho. Você tem uma junção, um monte de vaca lá junto, porque você o quis. Você é dono das vacas, você quer que elas engordem e tal. Então, tudo prenha. Então, você colocou ela junto. Colocou uma quantidade de boi lá para engorda, né? Também. Separou a questão dos cavalos. Estão juntos é porque você o quis enquanto vontade humana. Biblioteca. Se você tem uma biblioteca imensa, um monte de livro reunido, isso trata-se da vontade humana. Trata-se de bens singulares, a gente está falando de biblioteca, então está falando de um conjunto de livros que estão juntos, são corpóreos, né? A gente já falou do que é corpóreos, ó, eu pego, posso pegar, homogêneos, porque são de uma fase análoga, parecidos, né? E vão estar ligados, vão estar juntos por uma vontade humana. Então, rebanhos, biblioteca. E aí você tem outra situação, que são as universalidades de direito. Na universalidade de direito, esses bens coletivos, eles também continuam sendo singulares, né? Mas eles são, você o tem como uma unidade, como coletivo, porque a norma jurídica, ela cria essa unidade. Então, ela vai fazer isso, ó, com a herança. Então, todos os bens que sucedem àquele que faleceu em prol dos seus herdeiros, né? A herança. O que é a herança? Nada mais é do que, ó, passar a régua nos bens em relação daquele que faleceu, desde direitos e obrigações. Patrimônio, né? São todos os bens que lhe pertencem, né? Então, tudo aquilo que está, todos aqueles bens que incorporam, né, ao seu patrimônio, é tudo aquilo que você tem, desde bens corpóreos e incorpóreos, bens fungíveis e infungíveis, todos os bens, tudo aquilo que lhe é de sua propriedade, tá? Patrimônio é aqueles bens que são de sua propriedade, o que lhe é próprio, o que lhe é seu, né? Ele incorpora ao patrimônio. Se ele incorporou ao patrimônio, é o que a gente fala de propriedade. Agora, o que você está em posse, ele está no seu patrimônio? Não, tá? A posse você tem direito de uso, gozo e tal em relação ao bem. Mas está no seu patrimônio? Não. Não vai incorporar o seu patrimônio. Então, não se trata de conjunto de bens coletivos pela Universidade de Direito. Gente, alguma dúvida até aqui? Só dúvida? Só dúvida, né? Deixa eu tirar a foto aqui do povo que tá na aula. Alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo quietinho assim? Estou até acompanhando pelos artigos. É? Isso é bom. Gente, se não tem nenhuma dúvida, ó, até a próxima aula. Um bom restinho de semana para os senhores. Bom final de semana, né? Para os alunos da turma A, nos veremos na segunda-feira. E para os alunos da turma C, até a próxima quarta, tá? Tchau, professora. Bom fim de semana. Bom Obrigado, descanso. professora. Tchau. Beijo, muito obrigada. E qualquer dúvida que tiverem, ó, que restou, só a gente falar na próxima aula, tá bom? Até mais, gente. Tá bom. Fui.